Nesse vídeo eu vou rebater um pouco os argumentos do pré-candidato Sérgio Moro, que tem pousado aí como o cara mais moral aí da política, né? Pousado com uma certa superioridade moral em relação à política tradicional. E até abrindo parênteses aqui, eu não estou nivelando ou nem tentando nivelar o Sérgio Moro com o Lula, tá bom, pessoal? Isso eu não vou fazer. Até porque num país sério, num país com vergonha na cara, o Lula seguiria preso e jamais poderia se candidatar à presidência da República. Mas como a gente, infelizmente, não é um país sério, então o Lula vai sim poder se candidatar. Mas porque estamos falando de Brasil, tá bom? Porque aqui a seriedade deixa muito a desejar. Mas eu não estou colocando os dois no mesmo nível. O Lula é o que mais roubou uma democracia, de acordo com a nossa justiça. Tá? Então, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: o Sérgio Moro, que tá pousando aí como aquele ser, eu vim aqui para mudar, a minha superioridade moral é notável, qualquer um percebe que eu tô moralmente acima. É esse o recado que ele quer passar nas entrelinhas. E eu vou trazer aqui algumas informações que teve alguma repercussão há algum tempo atrás, quando o Sérgio Moro ainda era juiz da Lava Jato e, portanto, estava condenando corruptos, mas mesmo assim o Sérgio Moro, quando teve a chance de mostrar que estava moralmente acima dos seus pares no judiciário, ou a média dos seus pares, ele não o fez e abraçou o penduricalho com as maiores desculpas, com as desculpas mais estapafúrdias, e é isso que eu vou começar a mostrar para vocês, que esse cara que pousa como super ético, super moral, pode não ser tudo isso, porque muitas vezes, pode ser o caso do Moro ou não, aqueles que querem pousar como paladino, tá acima do bem e do mal, geralmente são moralistas de ocasião, tá? Pode ser o caso do Sérgio Moro, pode não ser. Eu deixo essa avaliação para vocês. Eu vou trazer aqui alguns elementos, começando por uma reportagem da revista Veja na época, mas não só da Veja, tá? Eu vou mostrar também outras fontes, onde o Sérgio Moro, ele recebeu auxílio moradia, mesmo tendo uma casa em Curitiba, próximo da 13ª vara. A casa era própria, era dele, ele morava e mesmo assim ele pegou os quase 5 mil mensais de auxílio moradia. E por quê? O Moro sabia que não devia, mas olha a desculpa que ele deu. Para Moro, auxílio moradia compensa a falta de aumento de juízes. Então, sabendo que era indevido o auxílio moradia, ele, para justificar o injustificável, falou: não, eu mereço aumento, o judiciário não está tendo aumento, eu vou compensar. Falou na maior cara dura. Aconteceu alguma coisa? Óbvio que não aconteceu nada. Mas eu deixo um questionamento e coloque nos comentários. Isso é moral? Isso é correto? Ainda que tenha sido legalizado essa imoralidade, moralmente correto, um cara que diz defender a justiça e punir os corruptos, fazer esse tipo de coisa? Vou ler aqui alguns parágrafos da revista Veja, só para vocês terem ideia, as aspas do Sérgio Moro. Então vou pegar aqui a introdução. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, preste atenção, defende o recebimento de auxílio moradia por magistrados como modo de compensar a falta de reajuste salarial à classe nos últimos 3 anos. Só lembrando, a gente vive no Brasil, onde provavelmente 95% ou mais dos cidadãos se matam para conseguir sobreviver, ou seja, no final do mês não sobra aquele dinheirinho para ele fazer uma aplicação qualquer, ainda que seja na poupança. Ele conseguiu apenas garantir o prato de comida na mesa. Num cenário onde a maioria esmagadora da população vive assim no Brasil, o Sérgio Moro, que ganhava mais de 30 mil reais, estava aí inconformado porque não tinha reajuste. Mas ele está na casta do funcionalismo público, ele estava ganhando horrores. Para padrão dos brasileiros, um salário acima de 30 mil é sonho de consumo. Tem gente que trabalha a vida inteirinha e não tem nem como último salário algo perto disso, ou algo perto da metade disso. E o Moro achando que porque não teve aumento, tudo bem, eu sei que eu não posso, mas vou pegar o auxílio moradia porque eu mereço esse aumento. Pessoal, isso é eticamente justificável no ponto de vista de vocês? Deixem nos comentários. Agora vamos aqui aspas para o então juiz da Lava Jato que punia corruptos. O auxílio moradia é pago indistintamente a todos os magistrados e, embora discutível, compensa a falta de reajuste dos vencimentos desde janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados. Então, assim, um erro justifica o outro. É isso que eu li dessa frase do Moro.
teve o erro de não ter o reajuste e ele errou sabendo que errou, mas justificando o erro porque não teve o reajuste, ele achar que merecia ter. Que não foi só a revista Veja não, tá bom? O Conjur também. O consultor jurídico tem uma matéria da mesma época falando isso. Que para Sérgio Moro, auxílio moradia deve ser usado como complemento salarial. Cara, o cara era juiz da Lava Jato, defendia a moralidade, condenava corruptos. Isso é moralmente aceitável? Ainda que legal, porque no Brasil muitas coisas absurdas são legalizadas. É moral isso aqui, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu não vou entrar nessa reportagem que fala a mesma coisa da Veja que eu acabei de ler para vocês. O que eu quero mostrar aqui agora é uma outra coisa que chama muita atenção também. O Moro falou que estava utilizando esses penduricalhos para incrementar o salário, como uma forma de complemento adicional de salário. Só que tem um problema. Os penduricalhos não são tributados. Então aqui na Isto é Dinheiro fala exatamente isso, que com penduricalhos, juiz deixa de pagar 360 milhões de tributos. Porque muitos vinham com essa desculpa, não, isso é uma forma de complementar os reajustes que nós não tivemos. Então muitos pegaram penduricalhos não podendo pegar, porque tinham imóveis, mas com essa desculpa esfarrapada. Mas se é para complementar o salário, por que não paga imposto então? Já que tá tudo errado, já que virou um circo, paga imposto ainda que não precisasse, para aí sim, moralmente, você poder falar, ó, apesar de eu fazer essa coisa que é moralmente questionável, pelo menos eu paguei imposto. O Moro poderia pelo menos proativamente falar isso para ter esse discurso. Pelo menos para ter esse discurso. Mas nem isso fez. Então é estranho, né? Você vir com essa conversa que está complementando o salário e só clicar líquido na conta sem tributação nenhuma. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, nada se sustenta nessa história toda, na minha opinião, tá bom, pessoal? De novo, eu sei que é legal, porque muitas coisas imorais acabam sendo legalizadas no Brasil. Mas o cara que quer pousar de super ético, super moral, acima do bem e do mal, moralmente superior aos candidatos atuais, falar, confessar que pega um auxílio mesmo não podendo, mas que é pra compensar uma coisa que ele achava justo ter e não teve? Pô, pelo amor de Deus, né, galera? E aqui, por fim, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, porque vocês podem estar falando, não, mas o Moro recebia porque todos os juízes recebiam. Não tinha como não receber. Não, pessoal, mentira. Houve juízes que tiveram vergonha na cara e que abriram mão desses auxílios porque falam, inclusive, que tem vergonha dos seus pares por aceitar essa imoralidade. Eu vou trazer aqui um exemplo de um juiz de Santa Catarina, um juiz de trabalho que falou isso. Vamos pegando aqui a reportagem da Gazeta do Povo, de 2014, fala o seguinte: primeiro o juiz a abrir mão do auxílio moradia deixou de receber 172 mil desde 2014. Então, ó, seria 172 mil que cairia líquido na conta dele. Mas ele, como mesmo falou, tem vergonha na cara e abriu mão. O Moro poderia sim ter aberto mão, pessoal. Vou ler aqui os primeiros parágrafos da Gazeta do Povo sobre esse juiz. Primeiro, do magistrado do país a se recusar a receber o auxílio moradia ainda em 2014, o juiz do trabalho Celso Fernando Casburg disse sentir constrangido com a postura dos colegas em defesa do pagamento desse benefício. Lembrando que eles ganham mais de 30 mil. O juiz, que atua na primeira vara do trabalho em Santa Cruz do Sul, eu falei Santa Catarina, tá? É Rio Grande do Sul. Ele nunca embolsou o auxílio, porque considera imoral. Em 3 anos e 4 meses, ele abriu mão de aproximadamente... Em 3 anos só, pessoal. Ele abriu mão de 172 mil reais líquido na conta. Que é esse auxílio vergonhoso. Que deveria ser somente para juízes que não têm imóvel perto da vara que trabalha, mas que todos acabam... A maioria, todos não, mas a maioria acaba pegando. Então, seguindo. Aspas para esse juiz. Acho que estou mais sintonizado com os novos tempos da sociedade brasileira. Concordo plenamente. O Moro não está. Ele está só no gogó. Na retórica ele está. Na prática, ele deixou muito a desejar. Quando o Moro pôde provar para o Brasil, ainda quando juiz, que ele era moralmente superior a tudo isso, aí ele hesitou e não nos provou isso. Mostrou que é mais do mesmo. Seguindo. Eu e mais juízes que renunciaram... então eu vou voltar aspas aqui para não cortar a frase. Acho que estou mais sintonizado com os novos tempos da sociedade brasileira. Eu e mais juízes que renunciaram do que a grande maioria dos juízes. Então ele mesmo fala, não foi só ele, outros juízes também tiveram vergonha na cara. O problema é que o Moro não teve. Mas na retórica ele é um cara super moral. Mas isso aqui para mim é uma imoralidade que não tem tamanho. O cara admite que pegou auxílio para aumentar o salário.
Porque o Moro já tinha imóvel. Então, assim, pessoal, uma coisa que é hipocrisia. Então o Moro já se tornou político e já tá tão hipócrita quanto a maioria dos políticos estão por aí. Então é isso. A reportagem aqui faz entrevista o juiz, faz uma série de levantamentos, mas ele, enfim, ele deixa claro que ele tem vergonha disso tudo. Então, pessoal, não. O Moro poderia sim ter sido diferente. Não foi por opção. Ele não quis ser. Ele quis incrementar o salário com o penduricalho, como ele mesmo confessou. E aí eu deixo pra vocês. O Moro tem toda essa superioridade que ele fala? Na minha visão, não. Depois que eu li essas reportagens aqui, que eu comecei a garimpar um pouco o histórico do Moro, né, pra ver, pô, será que realmente tudo que ele fala será que ele tem todo esse diferencial moral e ético? Pô, aí você, rapidinho, numa pesquisa rápida do Google, você vê que não. E o cara ainda vem, e o cara ainda tenta justificar o injustificável. Pessoal, é isso. Deixa nos comentários o que vocês acham. Eu peguei pesado com o Moro, não peguei. Eu confesso que isso aqui pra mim foi decepcionante. Eu não lembrava dessa história toda. Foi realmente, fui lá pesquisar, começar a ver o Moro de poucos anos atrás. Aquele Moro, quando era juiz, se ele pisava na bola ou não. E que nem eu falei pra vocês, rapidamente cheguei nessas reportagens aqui. Comentem, falem o que vocês acham. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.